Você já se perguntou como o punk chegou no Brasil? Em meio a fanzines, coletâneas e festivais, existiu um livro que acendeu essa fagulha. O que é punk, de Antônio Bivar. Uma obra que não só explicou o movimento, como o impulsionou aqui em terras tupiniquins. Hoje, a gente vai direto ao ponto sobre por que esse livro foi e ainda é tão importante. Publicado nos anos 80 pela lendária coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, O que é Punk surgiu com uma proposta simples, mas poderosa: apresentar o punk para um público brasileiro de forma clara, didática e crítica. E isso num tempo em que a ditadura ainda deixava rastros no país. A coleção era conhecida por introduzir temas como filosofia, arte, política, e incluir o punk nesse meio foi uma atitude bastante ousada. Mais que um gênero musical, o punk era resistência, e o livro de Bivar mostrou isso como ninguém. Antônio Bivar não era qualquer autor. Dramaturgo, jornalista e ligado à contracultura, ele foi uma ponte entre a geração beat e o underground brasileiro. Com um olhar crítico e sensível, conseguiu traduzir a alma do punk, sua rebeldia, sua arte, sua sede de autenticidade. Bivar foi um cronista ideal para contar essa história, e a sua conexão com movimentos libertários e alternativos fez do livro um retrato honesto do espírito punk. O livro não se limita a contar a história dos Sex Pistols ou dos Ramones. Ele volta no tempo, mostrando a pré-história do punk, a insatisfação com o rock progressivo e o surgimento de uma cena bruta, direta e sem filtros. Bivar também dá espaço para a moda punk, nas figuras de Malcolm McLaren e Vivienne Westwood, e aborda a estética do faça você mesmo, tão crucial para a disseminação do movimento na era pré-internet. Mas o ponto alto, especialmente para a gente aqui em Pindorama, é o capítulo sobre o punk paulistano. Ele registra o nascimento do movimento em São Paulo, bandas, fanzines e espaços lendários como o Madame Satã. Tudo com um olhar de quem viveu e entendeu o contexto, uma juventude sufocada pela repressão, buscando voz e identidade. Essa contínua busca por uma razão de existir. Para muita gente, o que é punk foi o primeiro contato com o movimento. Ele funcionou como um manual, um manifesto e uma inspiração. Incentivou a formação de bandas, a criação de fanzines e o surgimento de coletivos. Décadas depois, o livro foi relançado com um nome mais direto: Punk. E isso é simbólico. O punk já não precisava mais de uma explicação. Ele havia se tornado parte da cultura, ainda marginal, mas presente. E se você tiver interesse, na descrição deste vídeo tem o link do livro para adquirir a nova edição desta obra-prima da cultura underground nacional. Se você se interessa por punk rock, cultura underground, ou quer entender como ideias contra o sistema foram traduzidas para a realidade brasileira, O que é Punk é uma leitura obrigatória. E mais, é um exemplo de como a literatura também pode ser um grito de resistência. Antônio Bivar nos deixou em 2020, mas seu legado continua inspirando gerações que não aceitam o mundo do jeito que está. Curtiu? Então deixa o seu like nesse episódio, aproveite para se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações. É de graça e nos ajuda pra caramba. Também compartilhe com alguém
que precisa conhecer essa história e nos conte na área de comentários se você já leu esse livro ou tem alguma lembrança ligada a ele. Também deixe sua recomendação de outros livros ligados ao tema. Assim, todos enriquecemos nossos conhecimentos sobre o assunto. Aproveite também para assistir o nosso vídeo sobre o punk rock, feito por cristãos aqui no Brasil. O vídeo está bem bacana e vai direto ao ponto. Você pode acessar através da thumb que está aparecendo aí na tela ou pelo link na descrição. Afinal, o punk não morreu, só calçou o coturno e foi para a igreja. Grande abraço!